Sabe quando a gente está passando por uma situação difícil e a gente pensa que é a única a estar passando por isso? A gente se engana em pensar assim. Ao decorrer da nossa história, da nossa vida, a gente vai encontrando outras pessoas que também passam pelas mesmas situações ou ao menos parecidas com as que a gente está vivendo ou que a gente já viveu. Sobre isso, eu tenho a questão de quando eu estava num casamento onde haviam idas e vindas, muitas idas e vindas. E aí eu me lembro que meu pai e minha mãe me diziam: vocês não têm vergonha? Tem vergonha na cara de estar indo e voltando? E aí eu me sentia muito mal por aquilo, não que eu aconselhe ninguém a fazer, mas no decorrer da minha vida eu fui encontrando outras pessoas que também viviam isso. Então, tipo, daquele momento que eu achava que só eu passava por isso, quando eu começo a encontrar outras pessoas que também vivem essas histórias parecidas, eu vejo, opa, não sou só eu não sou a pessoa pior ou então a pessoa mais burra do mundo por aceitar algo assim e viver algo assim, não sou a única, né? Tanto em coisas boas como em coisas ruins, acontecimentos ruins, a gente vai encontrar na vida outras pessoas que passem por situações igual ou parecidas com o que a gente está vivendo ou que já viveu. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Quero trazer a história de duas pessoas que eu conheci, uma um pouco mais próxima, outra nem tanto, só para a gente refletir sobre esse assunto. E claro, vou usar nomes inventados aqui para não expor a história dessas pessoas. Mas o que que acontece? Vamos falar primeiro da história da Lourdes. Eu conheço ela, assim, primeiramente conheci o marido dela, onde ele começou a trabalhar no local onde eu trabalho e falou comigo por ele conhecer meu pai, meu irmão e tal, então eu tive o primeiro contato com ele. E ele começou a trabalhar antes na empresa, então ela eu acabei conhecendo depois. E sim, gostei do casal e tal, é só o casal, eles não têm filhos. Ele tem ali por volta de uns 40, 41 anos e ela uns 44, 45 mais ou menos. Uh, a gente não tem muita intimidade, mas eu gosto dos dois, gosto da história deles e tal. E aí, uma coisa que eu percebi é que eles saem, né? Eles, final de semana, eles gostam de sair. E eu, pra mim, já falei em outros vídeos aqui, quando vem essa questão em sair, não me lembro de momentos bons que tive no meu casamento, nessa questão de sair pra festa, sair pra baile. E eles, um casal, são só os dois, eles saem. Mas o que que eu quero trazer aqui sobre a história deles que aconteceu há uns dias atrás e eu fiquei sabendo, né, acabei conversando com ela um pouco mais e eu senti a dor em mim, a dor que ela estava passando. Por quê? Porque é parecido com o que eu já vivi. Ele saiu num sábado à noite, acredito que ali logo depois de voltarmos do trabalho, porque a gente trabalha no sábado, né? Esse final de semana que eu estava de folga, então sábado estava em casa, mas geralmente a gente trabalha no sábado. E como eles saem, né, só os dois, o casal, geralmente eles saem no sábado, às vezes saem no domingo, mas esse final de semana em questão dessa história que aconteceu, ele saiu no sábado e não retornou. Quando eu conversei com ela foi na segunda-feira, e aí ela, né, acabou comentando, não lembro se eu perguntei o porquê que ele não estava e tal, ela comentou, né, que ele saiu no sábado e não havia retornado até na segunda. E aquilo me doeu tanto, sabe? Porque eu lembrei do que eu passava. Eu não lembro, assim, de ter acontecido um caso, assim, de tantos dias, né? Pensa, do sábado pro domingo, do domingo pra segunda, já foram 2 noites, né, fora de casa. Mas acontecia de, tipo, sair à noite, né, como eu não acompanhava, então saía sozinha, e eu tinha as crianças, né? Então era uma questão também que eu não gostava de sair junto, uma das questões. E passar a noite fora, no outro dia chegar pela manhã, né? Geralmente era pela manhã ou pela madrugada, né? Então eu passava por isso. Mas a questão dela, eles não têm filhos, ela acompanha ele, não sei o porquê dessa vez ela não foi, mas pelo que eu percebi não é a primeira vez também que acontece. E aí ali passaram-se 2 dias, ele ainda não tinha voltado para casa. Me doeu tanto, sabe?
Tipo, eu tenho um carinho pelos dois, assim, pela questão dele ser conhecido do meu pai, do meu irmão, e a gente conversa de vez em quando, mas isso doeu em mim, porque eu sei o que ela estava passando, sabe? Aí na terça-feira, então, aí ela me disse que ele havia chegado na madrugada, amanhecendo a terça. Então saiu no sábado, madrugada amanhecendo, saiu no sábado para amanhecer o domingo, na segunda ainda não tinha retornado, foi retornar na terça. E aí eu sei muito bem que a pessoa chega em casa e ela não vai ter nada para falar, porque não adianta, agora já foi, não tenho o que dizer, e aí a mulher fica ali. Não entendo o porquê que acaba aceitando. Eu passava por isso e eu não sei explicar. Talvez a gente tenha aquela ilusão de que a pessoa vai melhorar, que as coisas vão mudar. E ela, se ela falar alguma coisa, ela vai dizer, vai pedir desculpa, vai inventar alguma história e vai dizer que vai melhorar, que vai mudar. Mas não muda, não muda. Cada vez a história vai ser uma história diferente, que vai contar, digamos, uma explicação do que aconteceu, mas vai continuar fazendo, né? Porque quando a gente quer mudar, não é fácil. A gente querendo mudar, é possível, mas você tem que querer, e mesmo querendo não é fácil. Agora, se a pessoa, para você, ela vai dizer alguma coisa ali, né? Mas na cabeça dela, ela não tá fazendo errado. Então ela não vai mudar. E até quando você vai ficar aceitando essa situação? Hoje, se eu olho para trás de quantas vezes eu aceitei, quantas vezes eu me iludi de que aquela história, de que aquilo ia mudar, que a pessoa ia mudar, que ia ser diferente. Mas se a pessoa, eu não consigo entender o que passa na cabeça da pessoa, do homem em si, né? Eu acredito que existam mulheres que façam isso também, porque não é só o homem, né? Depende do casal. E geralmente quando no casal ou é o homem ou é a mulher, né? Já vi casais também onde são os dois, onde cada um vai para um lado. Em todo caso, não, o final nunca é bom, porque isso não é um relacionamento saudável. Quando a gente tá com alguém, você tem que querer estar com essa pessoa e não estar por obrigação ou por conveniência, né? Sei lá, eu não consigo entender o que passa. Eu, por exemplo, eu estou com alguém, eu tenho que dar satisfação para ela. Eu me sinto, não por obrigação, mas pelo sentimento que eu tenho por essa pessoa. Jamais eu vou não fazer algo escondido, ou então não me importar com o sentimento que ela tá. Eu fico preocupada como a pessoa tá. Por quê? Porque eu gosto, né? Porque eu tenho compromisso, eu tenho sentimento por ela, o que ela tá sentindo por mim. Então por isso eu não consigo entender o que passa na cabeça da pessoa que faz isso. Se você mora sozinho, beleza, você não mora sozinho, não tem compromisso com ninguém, faz o que você quer da vida. Mas se você tem alguém ali, a pessoa pode estar preocupada com você, não sabe o que aconteceu. E também, você não dá, essa pessoa que sai, né, não dá a opção da outra pessoa curtir a vida dela também. Porque uma coisa é você ser aberto e honesto com o que você acha certo da vida, e outra é você fazer e acontecer enquanto o outro está em casa, né? Você está lá curtindo e a pessoa está em casa, e eu era essa pessoa que estava em casa. Então, assim, depois que ele voltou, né, desse casal, né, ele voltou na terça e tal, e eu me senti desconfortável, até mesmo em olhar para ele, porque remeteu ao que eu vivi, né? Espero que ela consiga superar isso, que quem sabe, né? Quem sabe possa mudar, melhorar, mas eu não acredito muito. Acredito que, pensa, já tá com 40 e poucos anos. Na minha época, o meu ex ali, né, a gente começou, pensa, no outro vídeo eu vou contar aí, quando a gente foi morar junto, não tinha nem 16, então durou até ali uns 30 e poucos anos, né, mas no caso desse casal, eles já passaram dos 40 e a pessoa ainda tá assim. Então será que vai mudar? Será que quer mudar? Será que acha que tá errado? Né, então vale a pena refletir e olhar. O que eu quis trazer nesse vídeo é que você não é a única que está passando por isso. Tem outras pessoas que passam também. Por pior que seja, sempre você pode encontrar alguém que passa por algo pior ainda. Você não está sozinha.
desse lugar. Mas também tem pessoas que conseguem sair e vão viver uma vida melhor depois disso. No início é complicado, mas depois passa. E se você não sair, até quando vai viver assim? E outra história que eu quero trazer aqui também é um pouquinho diferente, mas também essa questão de não respeitar a pessoa que está com você. A história do Carlos. O Carlos ali já tinha por volta de a minha idade, né, 36 anos, casado, a mulher dele mais ou menos ali uns 28, 29 anos, e um casamento assim que estava sendo levado, sabe, levado ali, meio que fachada, né, só um faz de conta, tipo, onde os dois já não se importavam muito em sentar e colocar ali o que não estava bom, o que precisa melhorar, apenas estavam vivendo, mas não estava bom esse casamento. E quando a gente deixa assim também, uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa, vai chegar alguém de fora. E o que aconteceu? O Carlos acabou se interessando por uma jovem, ali de 24 anos, vou chamá-la de Ritinha. Enquanto então sua esposa no trabalho, né, o trabalho dele, ele saía um pouquinho mais cedo, então a esposa continuava no trabalho e ele saía um pouco mais cedo e aí começou a se envolver com essa Ritinha. E eu vi essa cena também, foi uma cena assim, eu não podia contar pra ninguém, é a primeira vez que eu tô colocando aqui porque no vídeo ninguém vai saber quem é, né, mas eu me senti tão mal assim por ela, sabe, ela lá no trabalho, né, pensa trabalhando, né, até altas horas da noite e ele esperando que ele estivesse indo para casa, eles têm 4 filhos juntos, ela é jovem ainda, jovem, e não saber que ele tá lá com outra pessoa, né, então vários dias ali eu vi, né, ele nesse romance e tal, até que pelo que eu percebi ele acabou deixando da esposa. E não foi a primeira vez, por isso que eu digo, quando você olha os comportamentos da pessoa, e eu venho aqui trazer essas reflexões sobre os relacionamentos, porque eu vivi muito disso. A gente, eu não sei como é que pode, a gente fantasia algo, ou espera que algo vai melhorar, que algo vai mudar, mas observa os comportamentos da pessoa, muito mais do que ela fala e do que ela promete, é como ela se comporta. Tudo bem uma pessoa fazer algo e se arrepender, mas e se ela repete muito esse comportamento, ou comportamentos parecidos? Será que ela está arrependida? Será que ela não está só ali iludida, na ilusão que você vai aceitar sempre isso? Então ele se encontrava com ela, acabou largando da esposa. Dali uns poucos dias, essa jovem foi morar para outro lugar e ele acabou ficando sozinho. Aí lá até vi ele falando ali com a esposa, fiquei sentida assim, será que ela vai aceitar novamente? Né? Não era a primeira vez, ele já morou com outra mulher, essa mulher já engravidou, acabou perdendo o filho dele e tal. Então, tipo, será que ela não vai dar essa chance de partir para outra história? E aí dói, sabe, dói eu ver isso acontecendo, parecido com coisas que eu vivia. Claro que aí a gente que tá na história, quando é a tua vez, você nunca fica sabendo de todos os detalhes. Aí por isso às vezes eu fico pensando, o que será que fazia, né, na minha questão, o meu companheiro daquele momento, o que ele fazia quando estava fora? Talvez jamais eu vou saber, porque geralmente a nossa sociedade, como sendo machista, ela esconde o que o homem faz. Agora, se a mulher, daí não, aí já sai logo o que aconteceu, né? Mas quando é o homem, tende a ficar escondido. Você nunca vai saber, né? Tu não sabe. E aí, se tu tá ainda com a pessoa, tu não sabe se acredita nela, se acredita no que os outros estão falando, e poucas pessoas vão vir te falar, justamente por às vezes você não entender, né? Aí, quando eu estava fazendo as anotações para esse vídeo aqui, me lembrei de um curso que eu fiz, porque como eu já falei para vocês aqui, de início a minha intenção era que o canal fosse só sobre relacionamento, aí depois eu desconstruí essa ideia, porque eu não me vejo como uma pessoa para ensinar e para querer mentorar sobre relacionamentos, e sim compartilhar as minhas experiências. Mas eu acabei fazendo um curso
tanto por querer falar sobre esse assunto, tanto também por me ajudar nas minhas questões, né? Então o curso se chamava Relações Amorosas, um Novo Olhar. E nesse curso a professora trazia a visão de que eu não devo me importar com o que o meu parceiro faz ou deixa de fazer quando não está comigo. E sim, eu tenho que me responder apenas 2 perguntas. Me sinto amada? Me sinto desejada? Se for sim para essas 2 perguntas, eu não devo me importar com o que ele faz ou deixa de fazer quando não estamos juntos. E ela trazia assim contextos bem diferentes do que eu acredito. Em partes eu concordo, do tipo que cada um tem que ter o seu individual, mas a questão de ser leal à pessoa, de estar ali, né, que nem fazer algo escondido, eu já não concordo. Por quê? Eu concordo assim, deixe nos comentários para mim saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Se a pessoa não gosta de ter compromisso com uma pessoa e ela deseja né, ficar sem compromisso, então que ela seja honesta e que ela fale para outra parte que ela pensa assim e age assim, para que as 2 partes tenham esse direito. Então, se eu vou me envolver com outras pessoas enquanto estou contigo, você também tem o direito de se envolver com outras pessoas. E não mentir. Isso que eu sou contra, a questão de mentir, de fazer que sou uma pessoa que estou aqui contigo e por trás estar fazendo outras coisas. Porque aí é a questão do relacionamento aberto, né? Eu não conto que eu ajo assim, então eu abro só pro meu lado, e a outra pessoa tá ali fiel a mim enquanto eu, né, estou com outras pessoas. Então isso eu não concordo. Para mim, não funciona um relacionamento aberto. Eu sou da pessoa, sou mais possessiva, eu quero para mim, é meu, não quero dividir. Mas se caso a pessoa tenha, não, eu não curto assim, então que abra, que seja honesto e fale como se comporta para outra pessoa. É nesse sentido que eu vejo. Deixa para mim aqui nos comentários para mim saber se você se identificou com alguma dessas histórias, se já passou por algo assim, se conhece alguém que vive isso e qual a sua opinião. O que você acha, o que você traz para si, né? Como você se vê, qual o relacionamento que você acha ideal. E sempre, né, aquela questão que o que é certo para mim não necessariamente seja certo para o outro, mas que eu possa respeitar o modo de que cada um vive. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que você acredita que vai gostar, se inscreve aqui no canal também e deixa seu comentário com opções de outros vídeos e tal. E até um próximo vídeo.